Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos começando mais um programa aqui da ANRádio, o podcast aqui para vocês. E para falar sobre economia criativa. Antes, queria lembrar que o nosso projeto, nós estamos cedendo cestas básicas. Nós ganhamos 150 cestas básicas, estamos passando para o pessoal de famílias carentes lá da cidade estrutural. E é um prazer a gente também poder ajudar nessa parte aí, o Instituto ANRádio. Estamos aqui ao lado de 3 cantoras, produtoras, mulheres que são ativas aí da cultura brasiliense, não só brasiliense, se vocês quiserem convidá-las também para tocar em outros lugares, né? Mas prata da casa a gente tem que valorizar, né? Então, gente, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês que estão aqui hoje. Está aqui ao meu lado a Débora Cristina, Mirla Muniz e a Andréa Aiko. Falei certo? Certinho, Andréa Aiko. Beleza, então. Débora, começando com você, né? Aqui na ordem, se apresenta. Claro. Aonde que a gente te vê? Quem é você? Conta aí um pouco da sua história, por gentileza. Vamos lá. Bom, primeiramente, estou felicíssima, né, de participar desse momento maravilhoso aqui com as minhas colegas, de conhecer você. Obrigado. De estar presente nesse pontapé aí, nesse programa que, pelo que a gente já sabe, maravilhoso. Bom, eu sou nordestina, sou Débora Cristina, nasci em Teresina, cheguei por aqui em 91 e canto desde os 13 anos. Um dia desses, né, que eu comecei. Coisa boa. Comecei nos programas de auditório, nas rádios locais ali de Teresina. Os programas ainda eram ao vivo naquela época. Que é muito legal. Que saudade que eu tenho desse contexto, desse cenário. E comecei aos 13 no rádio e passei para os programas de auditório de TV. E depois disso me encantei, entendi que nasci para isso. E de lá para cá, muita história para contar, muita música na bagagem, histórias maravilhosas que, o resumo de tudo, acho que posso resumir numa frase: não há nada mais prazeroso do que ser aquilo que a gente nasceu para ser. Verdade. E fazer o que a gente gosta, né? Oh, demais. E tendo o feedback do público, né? Verdade. Meu Deus do céu. Mila, por favor, se apresente aí por nós. Olá, gente. Mila Muniz aqui com vocês. Um prazer também enorme estar aqui, Marcelo, na rádio, né? Falando sobre cultura, sobre música, uma coisa muito bem-vinda nos dias de hoje. E eu estava pensando, que coisa inédita, né? Alguém está preocupado com cultura, em falar sobre cultura, né? Fiquei muito interessada nessa conversa de hoje, que eu acho que promete. Eu vim do Ceará, estou logo dizendo. Minha vizinha. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo um belo destino que me deu Nosso Senhor. Patativa da Saré do Ceará foi que me mandou para cá. E aqui estou eu, fiz 6 CDs, com participação de Dominguinhos, de grandes artistas, músicos do Brasil e também do exterior, que conheci ao longo da vida, né? E fiz 3 DVDs, faço shows, represento o Brasil em projetos internacionais. Agora mesmo estive em Cuba, cantando lá no Festival de Jazz de Havana. Então, a música brasileira é muito bem-vinda. Eles adoram a nossa música. Então, essa é a verdadeira economia criativa. É o que a gente tem na mão. Riquíssima. Meu Deus do céu. Prazerosa. O Nordeste, ele é uma questão musical regional muito forte, né? Meu Deus do céu. Eu tenho um pai que ele é paraibano. Ele adora forró. Ele adora Pé de Serra, adora Luiz Gonzaga. Mas como é que não adora, gente? É difícil. É difícil não gostar. E eu aprendi a gostar das músicas nordestinas com ele, assim, ele que me colocou nesse meio aí. Andréa, por favor, se apresente aí pra gente, por gentileza. Eu sou Andréa Aiko, moro em Brasília desde 3 anos de idade, né? Na verdade, eu tenho uma dificuldade de falar de onde eu sou, porque, assim, eu nasci em São Paulo, mas eu sou carioca de registro, então fica aquela coisa. Moro em Brasília e fiz minha faculdade em Minas, então, assim, meio que do Brasil. Brasil Centro-Oeste e Sudeste. Eu sou cantora, compositora,
Eu estudei música clássica desde pequenininha, 5 anos de idade, 6 anos. Minha mãe me botou para fazer um piano. Não toco nada, mas eu estudei, dos 6 aos 16. E eu gosto de compor, eu gosto de essa coisa dessa brincadeira com as palavras, né? De colocar em versos um pensamento, você conseguir transmitir, né? Sintetizar ali, eu gosto disso. E eu achei que eu fosse deixar para outra encarnação, eu trabalhar com a música, mas ainda bem que eu não deixei. Eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil e desde 2023 eu estou por conta da música agora. Então, exclusivamente da música. E tenho buscado, assim, como um desafio mesmo, assim, fazer a música, porque meu barato é gravar, eu adoro gravar. Gosto de música brasileira, né? Não sou aquela pessoa, não nasci em família de músicos, mas eu gosto da música, me encanto com as músicas do Nordeste, com shot, né, o forró, eu gosto demais, tanto que eu tenho um trabalho que eu lancei em setembro, que é de forró, que eu fiz com o Dada Nunes, e tem um outro que já está pronto, que eu estou programando agora para lançar esse ano, também é uma continuação, né, mas assim, eu também não estou fechada numa caixa, não é só forró, não é só samba, sabe, assim, não é só... É MPB, né? Guarda-chuvão da MPB. Maravilha. Que coisa boa. Débora. Eu. Onde é que... Então, assim, qual o seu estilo que você toca? Qual o seu estilo? É MPB? É música regional? É o quê? Qual o estilo que você canta? A Débora é anti-rótulos, assim. Que coisa meio boa. Fora da caixa. Eu tento fugir das regras, vamos dizer assim. Eu acho que obrigatoriamente, entre aspas, os cantores, as cantoras, elas são meio que levadas a uma decisão de estilos. Aham. E a gente estava debatendo isso ali, eu e o André, antes da gente entrar para a gravação, que, na minha concepção, o artista ele tem que ter a liberdade de ser e de expor o seu sentimento através da música. E aí a André me fez a pergunta, mas você canta forró? Eu falei, a Marisa Monte canta o quê? Ah, mas a Marisa Monte, ela grava um sambinha. Tá, mas ela também gravou um shot. Ela também gravou um sambinha. E ela também fez umas interpretações de músicas internacionais. Então, eu acho que a visão da Débora é a liberdade da expressão na música. Então, vamos lá. Eu tenho shows agora que estão prontos. Eu tenho um tributo a Elis Regina e tenho o Soul do Nordeste. Então, eu vou para o meio da rua fazer o Soul do Nordeste com um forró pé de serra. E para ficar diferente, você inclui um trio de metais, pronto, é tudo que você quer. Mas eu vou pro teatro e faço Elis Regina. Então a Débora veio para quebrar rótulos. Legal. Eu sou uma artista livre e levanto a bandeira da liberdade da expressão para as cantoras. Tem um vídeo que viralizou muito essa semana, né, que vocês devem ter visto, o Luiz Caldas tocando Dire Straits no programa do Sérgio Grossman. Vi e revi umas 3 vezes e achei o máximo. Cara, aquilo ali é uma quebra de paradigmas. Exato. Coisa. Eu achei aquilo maravilhoso. É e isso. ele tocou excelentemente bem e cantou ainda em inglês, né? Cantou em inglês, é um artista que ele praticamente é o pai da música baiana, do Axé Music, né? E o cara tava lá, você vê que o Serginho Grossman, ele tem essa pegada de mostrar, de repente, um outro lado do artista, Isso. que não é só não é só naquela... Porque às vezes a gente conhece o artista A, B ou C por um estilo determinado que ele escolheu, por preferência mesmo, mas ele não está engessado nas outras questões. Eu até passo para você, né, essa bola. Eu sou professora de canto popular da Escola de Música de Brasília. Eu criei o curso de canto popular lá, né? Bacana. Quando vim para Brasília em 1992. Não tinha canto popular. Na Escola de Música de Brasília, que é a melhor escola da América Latina. Tinha, é um fato. Tinha canto erudito. Quer dizer, a gente com essa música maravilhosa não se apropriou dela a ponto de criar uma técnica para o canto popular, para ensino de canto popular, né? Então a gente Eu cheguei aqui, tive que fazer isso. O diretor da Escola de Música na época era o Carlos Galvão, um visionário, uma pessoa maravilhosa que já está no céu.
E ele me deu carta branca e disse, faça você. Eu falei, lá vou ter que puxar essas, né? E assim eu fiz, e esse curso foi criado. E lá nesse curso a gente ensina todos os estilos e troca, né, com os alunos os variados estilos que eles trazem também. Então, como Tolstói falou, canta a tua aldeia e serás universal. Eu acho que cada aluno e cada pessoa tem o seu estilo onde ele fica melhor, onde ele transita melhor. Eu, por exemplo, quando eu canto no Nordeste, eu estou em casa, né? É fácil. Claro que ninguém vai cantar jazz melhor do que um americano. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que a gente pode fazer várias coisas. Eu estudei música, canto erudito também, tenho só virar a chavinha, eu digo sempre isso para os meus alunos. Mas, principalmente, cantar a sua verdade. Quando você cantar com verdade, você vai estar sendo universal. É isso, exatamente. Concordo plenamente. Exatamente. Que era o tema do nosso debate ali fora. Que eu falei que eu tô achando lindo isso, porque a Débora, vocês estão puxando, a ideia, isso também que eu tô fazendo. A ideia é a seguinte, que eu falei para ela, se eu consigo passar para o meu público a minha verdade, é quase impossível que ele não seja tocado em algum momento. Exatamente. Então, você pode chegar, por exemplo, estou aqui com a Mila falando sobre música popular brasileira, mas aí você fala, mas você canta uma musiquinha americana, um trechinho? Claro que canto. Strum in my pain with the stranger. Ok, sou eu. Agora, a verdade do ser... Porque o compositor faz o quê? Vai lá... Isso, na verdade, foi a Roberta Fleck, né? A Roberta Fleck. Isso. Né, André? Ela acabou de falar, eu amo escrever, colocar ali os meus versos e tal. O que ela está fazendo? Colocando ali no papel o sentimento dela. E o cantor faz o quê? Traduz o sentimento dela. Então, se eu consigo colocar a minha verdade, independente disso que é a minha visão, meu amigo, aí desrotula tudo. Eu acho que a maior alegria do artista é você transmitir essa verdade no palco, né? É o melhor lugar para você imprimir, como você falou. Sim. Você ter esse feedback do público, né? Vocês que trabalham com música, né? Você vê que o que você fez acomoda alguma emoção de alguém, isso é muito legal, né? Assim, é muito... Porque pelo menos eu sempre procurei música, e eu acho que eu comecei a escrever justamente por causa disso. Que eu sempre busquei músicas para acomodar uma emoção minha, em algum momento da minha vida. Em algum momento eu não achei música que falasse o que eu queria escutar. Aí eu falei assim, então vou escrever. Aí olha só que bacana. Sim, né? Mas fala mais sobre isso, eu tô gostando. Fala mais sobre essa questão de você compor, né? Assim, e eu acho também que quando a gente compõe, eu acho que tem várias coisas, a gente pensa muitas coisas, né? Porque primeiro você tem aquele críticozão ali, né? Falando assim, e aí, né? Não, crítico, vai dormir, que agora eu vou escrever. E depois, lá pra frente, a gente pensa. Eu faço essa crítica, mais pra frente. Mas eu acho que a gente tem que escrever escrever e criar as melodias, sem bloqueio, sabe? Sem pudor, sem estar ali, assim, vou fazer... A coisa vem. Aí depois você dá um nome pro filho, né? Isso aqui vai ser um samba, isso vai ser... E a inspiração? Como é que é para fazer a inspiração? Como é que vem? Da onde vem a inspiração para compor? Sempre, inevitavelmente, vem de alguma coisa que me toca. É um sentimento. Mas pode ser um pensamento que eu tive, alguma conversa, pode ser um texto que eu li. Teve uma vez que eu compus foi para um desafio de compositor. Lá de São Paulo, eu não lembro qual que era a cidade que era, mas esqueci. Mas aí era assim, vários compositores mandavam algum trecho de alguma coisa para o outro, e o outro fazia baseado nisso que a pessoa falou. E me deram um texto da Conceição Evaristo, que era Olhos d'Água. De manhã cedo, de madrugada, eu peguei o texto, aí li, né, uma crônica, terminei de ler aos prantos. Assim, cara, aquele negócio assim. Aí, na mesma hora, eu fui escrevendo e a melodia já vem, aí eu já ainda bem que o celular já faz tudo, escreve e você já grava, né, o que você tem na cabeça ali. Legal. Aí, depois eu levantei e fui ver o que tinha acontecido. Mas, assim, eu acho que sempre é uma coisa que para mim, tem que passar pelo sentimento. Você pode fazer uma coisa comercial, né? Fala sobre isso, beleza. Mas, de alguma forma, eu vou buscar o que isso aqui me diz, né? Onde que tá passando. E eu acho também que a gente tem que ter uma preocupação muito grande na hora de escrever, assim, coisas boas. Porque eu acho que a gente tem, não sei, é como eu vejo a música, a coisa da composição. Você tá processando alguma emoção, alguma coisa que você tá vivendo ou que você tá vendo. Você não pode simplesmente jogar um negócio assim, né? Você que resolve. Não, eu acho que você já tem que entregar a coisa assim... Traduzida.
Não é que é traduzida, não é isso. Mas assim, você não pode jogar uma coisa ruim pro outro. Entendi. Assim, Escolher, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma música com a Vanessa Pinheiro, a gente falou sobre era relacionamento, até a inspiração tinha vindo de algumas amigas dela que tinham se separado e tal. Então, assim, era migalhas de amor. E aí, aquela coisa ruim, me entreguei, você não, eu fiz de tudo pela nossa relação, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, mas a gente não vai ficar nessa lamúria, né? Sim. A gente vai dar a volta por cima disso daí, né? Então eu vou me recompor, vou me reinventar, quando eu estiver bem faceira, você, né? Então aí é isso, eu acho que a gente tem sempre que pensar na responsabilidade do que a gente escreve. Claro. Para não deixar o mundo pior. Acho que a gente está aqui para deixar o mundo melhor. Melhor, concordo. É assim que eu penso, né? Sim. Débora, começando aqui por você, mas eu quero que vocês falem um pouco sobre como é que está eu até comentei isso, porque a gente teve um período muito difícil para os músicos, para os artistas do mundo, por conta da questão da pandemia. Até no podcast anterior, conversei com até colegas e produtoras e músicas e cantoras também, sobre esse período, que foi um período muito difícil que foi o período da pandemia, né, 2020, 2021. Aí hoje, com tudo isso que aconteceu, a gente aprendeu muita coisa, né? E hoje o que eu vejo que existe, as pessoas, elas, uma vontade muito forte das pessoas irem para shows, estarem em casa de espetáculo, ouvirem coisas novas, e principalmente os artistas de Brasília. Você vê que todo lugar hoje que você vai num bar, num restaurante, tem música. Eu acho isso muito bacana, porque hoje parece que as pessoas estão mais exigentes nesse quesito cultural. Eu queria que vocês, não fica a pergunta para a Débora, mas eu quero que vocês respondam aleatoriamente, tá? E começar aqui com a Débora. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que vocês acham? E se vocês estão vivendo exclusivamente da música hoje, da cultura, por favor. Eu vou resumir a sua fala numa palavra: desafio. Né? Eu acredito que o que vai verbalizar aqui é um contexto mais do que real. O cenário da música no Distrito Federal, eu sempre digo isso para minha produtora, né? Eu falo, é muito artista para pouco espaço. Também acho. Né? Mas o que eu percebo? Eu fiquei um período em off. Eu fiquei 3, 4 anos sem atuar. Para respirar, para tocar de pele, né? Para fazer a prova da cultura, da arte no meu DNA. Sim. Fazer uma autoavaliação e um autorreconhecimento, vamos dizer assim. E eu voltei à superfície e a primeira coisa que eu fiz foi visitar as casas de Brasília. Então, eu trabalhei um longo período nos bailes, nos anos 90, fiz muito baile, e quando eu voltei, eu me choquei com o cenário que eu encontrei. Sim. Né? É claro, é lógico, é óbvio, e o óbvio precisa ser dito, né? Eu não ia encontrar o mesmo cenário do que eu deixei, isso é óbvio. O mundo está numa evolução muito grande com essa questão das redes sociais. Né? Onde eu quero chegar, para tentar chegar próximo aí da sua fala, claro. É desafiador para o artista, e eu me refiro ao setor da música, que é a minha área de atuação, para o músico, para o cantor, para a intérprete, como somos nós, para o produtor, é desafiador viver da arte. Né? E a gente também estava comentando sobre isso lá. Porque os artistas, os que chegaram, os que são mundialmente reconhecidos, também tinham seu plano B. É possível acontecer? E é o sonho de todo artista estar envolvido ali 24 horas naquilo que você viver disso. Né? E Brasília, querendo ou não, e comparando com a minha terra, por exemplo, os artistas lá do meu Nordeste, eles não conseguem viver exclusivamente da música, né? E nós aqui no Distrito Federal, nós fazemos criamos uma acessibilidade melhor quando a gente tem um plano B, porque a gente usa isso para investir no que a gente ama. Mas viver exclusivamente da música é um desafio.
E o amor que o artista tem por aquilo que ele faz ultrapassa, às vezes, o entendimento humano, porque a gente se doa fisicamente, emocionalmente, financeiramente, a gente faz, entre aspas, loucuras, a gente prova o nosso amor por aquilo que a gente, né, que a gente gosta de desenvolver. E com relação à pandemia, o que eu tenho para dizer da minha experiência? Eu perdi muitos amigos, músicos, naquela época, e se teve uma lição que nós aprendemos, é que nós unidos somos muito mais fortes. Com certeza. E que a gente quebra uma barreira enorme que existe ainda no meio cultural. Dos olhares, né, que são paralelos, os olhares do lado, e às vezes o cantor não vai muito, né, com o outro, e a gente evita diálogos, porque o fulano é daquele nicho, eu não sou daquele, eu sou daquele, sou daquele. A pandemia, ela veio para ensinar muita coisa e perdeu quem não aproveitou a oportunidade de aprender. Exatamente. Então, hoje, eu estou voltando ao cenário, eu voltei agora no finalzinho de 2023, e eu tenho conhecido pessoas novas, como eu estou conhecendo as meninas, revisto rostos e pessoas antigas. E o que eu quero resumir? É desafiador para o artista, seja no Distrito Federal ou não, viver exclusivamente da arte, mas é um sonho. E, sinceramente, é uma necessidade, porque o artista, ele tem um mundo diferente, vamos dizer assim, no seu contexto de vida, que dinheiro não paga. Vou ser sincera contigo. Eu estou aqui diante de uma compositora, de uma professora, eu sou autodidata, não sou professora, eu não componho. Mas eu sei do esforço que né, da dedicação que você tem em ensinar, transmitir o teu conhecimento para as pessoas, da tua dedicação em colocar o sentimento naquilo que você escreve, e na minha dedicação de interpretar o que ela faz ou de absorver o que ela tem para me dar. Ou seja, é uma cadeia de ligação que se torna invisível aos olhos de muita gente. Débora, você está romantizando o meio cultural? Talvez. Não. Mas que é uma necessidade. Há uma necessidade. Agora é desafiador. Eu penso assim. Não, e a música nos salvou, né? Nessa época da pandemia, o que era mais importante no mundo do que a arte, né? O que a gente podia ver através ali da gente mesmo e do outro no celular, né, no podcast. Através das lives. Até foi um boom de lives. Foi um boom, verdade. E claro, né? que citando também Mário de Andrade, eu sou 350, né? Uhum. Eu sou da música, eu estudei música na UNB, depois eu fiz mestrado em musicologia, mas o meu doutorado está sendo em literatura, porque eu acho que tem tudo a ver letra e música, né? Claro. Gosto muito de literatura também. E eu também gosto de escrever bastante. A vida inteira numa só ideia, na música, a arte, ela tá aí em tudo, né? Em todas as coisas, na moda, né? Tudo, nas né? coisas que a gente faz ficar bonito, né? Faz ficar belo. O belo é arte, né? Que a gente precisa tanto e que a gente sentiu tanto, né? Quando estava isolado. Então, tá junto com vocês aqui agora, a gente tá fazendo muita arte. Deixa eu lembrar aqui, sabe que eu sou meio disléxica. Mas, assim, sobre eu acho que tem, o mercado de Brasília, eu acho que tem duas coisas, assim, o mercado da arte, né? O entretenimento e a arte, né? Então, assim, eu acho que tem muito mercado aqui em Brasília para o entretenimento. Sim. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas não vão muito, não estão muito, assim, para ir para assistir o show em si. Ela quer ir para um lugar legal, ela quer comer bem, estiver tocando uma pessoa, e se for alguém que ela conhece, melhor ainda. Uhum. Mas, assim, não é o principal. Então, assim, tem muita movimentação da música, mas a música autoral é um desafio. O que resume, um grande desafio. Não tem pra onde correr. E aí, eu estava até contando que eu trouxe umas coisinhas para mostrar para vocês. Pode mostrar. Porque o que acontece? Então, ano passado, eu lancei 2 EPs, que foi o Fogueira Queimando, que é o de forró, e eu fiz um EP de samba, que era uma homenagem ao samba. Enfim, lancei no dia do samba. E aí, uma amiga falou assim, vamos marcar uma entrevista lá na Rádio Nacional. Eu falei assim, então tá. Mas aí eu não marquei nada, né? Eu falei assim, vou fazer alguma coisa. Aí eu vou fazer alguma coisa e não vou ter Se fosse um livro, alguém compraria o livro, né? Você levaria esse livro para casa, uma lembrança, porque vão ser os amigos, são as pessoas que gostam do seu trabalho, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisinha assim que seja
para marcar, né, a música e para ajudar também, não vamos ser hipócritas, para ajudar a financiar as coisas, porque a gente quando grava um trabalho, a gente está pagando toda a cadeia produtiva, você está movimentando toda a cadeia produtiva. Exatamente. Eu paguei estúdio, eu paguei que música, é onde eu paguei mora o desafio do arranjador, artista real, né? paguei assessoria, paguei fotógrafo, paguei, né, tudo. E aí, como é que você chama? Ah, não, é você botar no Spotify. Gente, é 1 centavo por cada play. Quando a pessoa tem assinatura. Então, assim, não é assim. A gente tem... Então, uma forma que eu pensei, então, foi criar uma coleção de objetos. Eu chamei a coleção de Eu Quero é Paz. Já sei que no próximo eu vou chamar de outra coisa e vai ser outra coisa. Sim. Mas eu fiz objetos de resina. Trouxe só alguns para vocês verem. Mostra aí pra gente. Por exemplo, esse colarzinho que eu tô usando aqui faz parte da minha coleção, né? Legal. Aí eu usei resina com... Você mostra para aquela câmera aí, tá? Vou mostrar para você. Tá. Esse aqui peraí, depois eu explico isso aqui. Tá bom. Aí eu coloquei pétalas do cerrado, porque você podia fazer qualquer coisa, né? Eu falei assim, não, deixa eu criar então uma identidade aqui. Aí criei com pétalas do cerrado, porque tem a ver, né? Pétalas de sempre viva, que tem muito aqui presente, né? No cerrado. E eu comecei colocando algumas palavras que eu gosto. Eu gosto de paz, eu gosto de amor, eu gosto de gentileza. São as minhas palavras, assim, do que eu quero deixar de mensagem para o mundo. Nas minhas músicas é isso. É paz, amor, gentileza, respeito, é isso. E aí, só que aí depois eu falei assim, quer saber? Eu quero vender, né? Eu quero, assim, que as pessoas queiram ter. Às vezes a pessoa não quer ter uma palavra, então eu tirei alguns têm palavra, outros não têm. Aí criei, por exemplo, uns marca-livros. Pra vocês verem. Nossa, que interessante. E aí eu coloco um verso, um verso de alguma música minha. E aí coloco as pétalas e tal. Tem vários objetos, né? Mas isso foi você que fez? Eu que fiz. E aí, esse material? É resina. Não, eu sei, mas você... Aprendi. Você mesmo fez, cortou? Eu vi que tem o QR Code. Aí tem o QR Code, aí eu coloco, né? Obrigado, aqui contém música. Por quê? E boto o QR Code para quem quiser conhecer meu trabalho. Isso aqui é um porta-anéis. Que gracinha. Mostra na câmera. É super diferente. Isso é economia criativa. Exatamente. Aí sim. Porque eu queria que as pessoas quisessem ter. Não porque eu sou amiga dela e eu quero ter. Não. Sim. É porque é uma coisa bonita, uma coisa que a pessoa possa usar, né? Aí tem, além dos pingentinhos, né? Aí criei também um porta-copos. Olha que gracinha. Que gracinha. Que lindo. Mostra na câmera, você mostra lá. Bacana. Muito lindo. São feitos com acrílico, né? Não, acrílico não, é resina. É resina. Existem diferenças, né, na forma de fazer. O material é outro. Achei bem diferente, né? Olha só. Os pingentes. Aí, quando são os pingentes, eles vão na cordinha. Mas você pode botar Você vende nos shows? Aí você vende nos shows? Então, eu vendo nos shows e tenho participado. Eu tô junto com outra cantora aqui de Brasília, Celi Curada, ela também faz uns artesanatos. A Celi tem uns bijus maravilhosos. Aí a gente tem ido assim, eu quero sempre estar junto de lugares de arte. Né, a Celi entregou uma peça da última vez, a última apresentação, já te interrompendo bem rapidinho. A gente foi fazer o sarau na BB e eu cheguei em cima da hora e o sarau era... Parabéns, viu? Obrigada. Era um tributo a Dalva de Oliveira, né? E aí a gente estava ali, todo mundo, aí a Marizan chegou em cima, você vai colocar isso aqui? E eu não tinha colocado cordão. A Celi olhou assim, olhou assim de longe ali, aí ela chegou assim, espera aí, correu lá, pegou... Abriu assim um mostruário. Você vai usar esse aqui, ó. Esse aqui foi eu que fiz, esse aqui foi eu que fiz. Gente, ela faz que babado. Cada coisa linda. Aí, além disso daí, eu também fiz umas ecobags. Que gracinha. Que aí tem, né? Sim. O meu nome. Sim. Um versinho da minha música. E tinha também, só que aí esse acabou, tem que mandar de novo. Isso aí é uma forma muito bacana de divulgar. Divulgar. Sim. Você divulga seu trabalho, você divulga as frases que tem nas música, letras, né? Das músicas, que são as né? mensagens que eu quero deixar para esse mundo, eu né? Eu quero paz. Achei maravilhosa a ideia, como é que é criativo, né? Criativo. E tem uns jogos americanos também. Foi essa minha coleção, foi essa, minha empreitada, né? Maravilha.
Vou falar Arrasou. um pouco aqui, até aproveitando isso aí, porque isso é transmídia, né? Que você tá pegando um produto que você faz, e você tá botando tá imprimindo a letra das músicas nos produtos que ela tá fazendo. Então isso aí é economia criativa pura, né? O que acontece? Uma coisa que eu vejo é o seguinte, a gente estava falando agora, falou sobre streaming, Spotify, Deezer, essas coisas, e o que eu acho que precisa, porque a gente sabe, a gente vai falar um pouco sobre essa questão das leis de incentivo, fomento, essas coisas. Eu comentei com as meninas anteriormente que o streaming é uma coisa que veio para ficar. Né? Coisa da internet está com esse boom aí, hoje as pessoas infelizmente não compram mais o CD, que era tão legal você comprar um CD, o encarte, você vê lá a letra da música, amava. Você pegar o CD, abrir a gaveta e botar o CD e botar o play lá, essa track aqui é bacana, essa faixa aqui é legal e tal. Hoje eu acho que perdeu esse... Eu sou meio saudosista porque eu sou DJ também, eu gosto de... Eu sou da época também. do vinil, porque o vinil era melhor ainda, né? Tinha os encartes. Eu também sou do século XX. Eu tenho um monte, tá? Não abri mão não dos meus bichinhos. Cara, vinil é um negócio maravilhoso, tem feira, né? Vinil, tá voltando agora também, lado né? Não, na Europa, os DJs lá na Europa, ainda, por incrível que pareça, existe uma indústria muito forte. Os DJs, eles não é que eles são eles até trabalham com novas tecnologias, você trabalha com controladora MIDI, sendo o arquivo do computador, MP3 ou Wave, né, e tal. Só que lá eles fazem questão de tocar no vinil. Assim, uma coisa... Então, eu tô falando isso um pouquinho, a gente rebuscando mais ou menos esse assunto, que foi legal que você mostrou o seu trabalho também, os seus produtos. O que acontece? O que eu acho que falta no Brasil e também em Brasília, que é até um estalo aqui, por que não montar um aplicativo de música de streaming regional? Por que não pensar em fazer isso? Para trabalhar a música autoral, que é uma coisa... Porque para alcançar essas plataformas, é isso. Eu fiz isso para provocar vocês. Tá? Eu já tive 2 insights aqui, que são coisas que eu penso. Primeiro, assim, eu acho que tinha que trabalhar a lei para as rádios terem obrigação de colocar música feita na cidade. Durante a programação. Eu acho que tinha que ter isso daí. Um fato, concordo. E outra, assim, eu acho também que tem que pensar alguma forma de fazer formação de público. Antigamente, Brasília tinha muitas coisas, assim, que as pessoas iam. Eu estava até conversando ali fora, né? Seu festival Rola Pedra. Sim. Você ia para consumir. Feira da Música Independente agora vai voltar. Vai ter agora de novo, né? Mas, assim, era uma coisa muito legal, que você via coisas diferentes, você via coisa da cidade. E, de repente, hoje... As pessoas pagam R$1.500 para ir num show de Bruno Mars e não pagam R$30 para ir assistir, né, pagar um couvert de um artista local. Então, assim, eu acho que precisa de ter alguma política pública para poder trabalhar formação de público. Eu concordo com você. E acho interessante esse peso, e peso não no lado pejorativo, mas a palavra autoral, ela tem um peso enorme para o artista. Quando você comenta até com os colegas, né? Você fala, vamos lá, é uma banda, vai ser música autoral, né? Então, assim, a gente enche o nosso peito para falar, até para, eu não vou dizer valorizar o próprio trabalho, claro, mas a expressão autoral, ela é de uma riqueza enorme. E, infelizmente, esse olhar não está sobre a realidade do trabalho autoral. Não. E eu digo assim, aqui, lá fora eu não sei, mas aqui, no nosso quadradinho, realmente não é uma impressão, é a nossa realidade, né? A gente sabe que existem muitos grupos, muitos cantores, né, do meio autoral. E aí eu volto lá para aquela palavra, lá do quadro anterior lá. É um verdadeiro desafio. E Brasília é maravilhoso, né? Ela congraça todo mundo, todas as culturas, é verdade, né? É verdade. Recebe muito bem, não existe um preconceito contra um tipo ou outro de música, não né? Existe. No entanto, não existem espaços apropriados para o artista se expressar da forma digna que ele merece, né?
Você vai num barzinho ouvir um artista cantar, você fica... A conversa, né, já virou uma coisa normal. No Clube do Choro até ainda tem esse silêncio, né, que eles fazem enquanto o artista está cantando, evita servir. Mas, ou seja, não é um espaço para o artista, um restaurante, um barzinho, é um teatro. E o nosso teatro está aí parado há quantos anos? Exato. Agora mesmo foi cancelado o Renato Russo, o Paralamas do Sucesso que ia ter, né? Porque a sala não ficou direita. Olha só, a Martins Pena que fez, que já reformou, né? Já inundou. E acho até que se perdeu. Concordo plenamente contigo, não tenho nada contra os artistas que fazem, porque, querendo ou não, também é o seu meio de sobrevivência. Mas perdeu-se pelo caminho. E agora eu vou falar da minha pele, né? Quando a gente faz teatro, quando a gente decidiu fazer teatro, no teatro, e eu troquei essa figura com a Marizan, eu falei, Mari, eu quero fazer no teatro. E nós ouvimos críticas pesadas. Você tá maluca? Quem é que vai te ver no teatro, mulher? Vai, as pessoas vão. Eu fiz teatro no passado. Eu falei, Mari... Aí a Mari falou assim, você quer? Eu falei, quero. Então eu também quero. Você gosta? Eu falei, gosto. Bora. Né? Respiramos fundo e fomos. A primeira edição que a gente fez no teatro foi no Renato Russo, lotou a casa. Né? Então, assim, onde eu quero chegar? Não é nem o respeito em si, que eu concordo plenamente, a palavra é perfeita. Mas é diferenciado o público que vai para um teatro sentar para absorver. Ele vai absorver aquilo que você tem para entregar. Quando você está num barzinho, em algum outro lugar, ninguém sabe nem quem que está lá. E o músico está lá. E o artista está lá, dando o melhor de si. Né? Então, eu acho que a questão do autoral, eu não sou compositora. Eu gravei dois CDs, um DVD, que ficaram lá guardadinhos, né? Depois do tempão que eu fiquei parada. Mas eu bato palma pra galera do autoral. Tiro o chapéu, porque... A Mila estava falando, né, sobre as casas, não ter casa no Brasil e tal. Eu tenho pesquisado muito, assim, essa coisa, e tenho ido nos seminários de música, assim, no Brasil. Então, eu tive agora, no início do ano, nasci em São Paulo. E lá eles fizeram uns eventos paralelos em várias casas de shows lá em São Paulo. Então, assim, tem várias casas, como tinha o Feitiço Mineiro, tem várias que tem o seu palco, não são casas grandes, são casas, assim, tem de todo tamanho. Mas, assim, lá você tem espaço para poder fazer um show, para poder apresentar. Aqui só temos Clube do Choro. E são 400 pessoas do Clube do Choro, 300, 400 pessoas. Então, assim, se você é um artista que está começando, você às vezes não vai ter um público, então você vai ter um trabalho, assim, né, para você levar 400 pessoas. Então, se tivesse uma casa com 100, 200, já é, né? E aí, eu vou lembrar de outra coisa, que em setembro do ano passado, foi aprovado lá na Grã-Bretanha uma lei que os grandes shows, uma parte, um percentual desses grandes shows, eles são revertidos para casas de shows menores. Então, assim, interessante. Muito. Isso é política pública. O círculo real, né? É um círculo real, vamos dizer assim. Porque aí as casas menores, elas podem contratar os artistas locais, podem pagar cachê, vão fomentando essa cadeia toda, né? Local. Acho que a sociedade toda ganha. Concordo. Também tive em Cuba, agora vi a experiência cubana, como é rica também, né? O povo muito musical, assim como o povo brasileiro, existe uma ligação muito forte, assim, deles com o Nordeste, eu sinto, né? E assim, por quê? Porque todo mundo estuda música lá, tá no currículo. Aqui a gente deveria ser assim também em Brasília, porque tem escola de música, tem as escolas parque, escola classe. Mas ainda é um luxo, né? Você estudar música hoje em dia. Mas se você tem uma formação de base para a plateia, aquilo vai reverter no músico que vai... no público que vai te assistir, né? Então, isso é importante também, a gente não pode... Não, e Brasília ainda é uma cidade muito, assim, a gente pode ser privilegiada, a gente vai falar, porque é um berço cultural muito grande, né? Aqui a gente teve grandes artistas na década de 80, com a ebulição do rock nacional, foi até considerada a capital do rock. Temos um dos maiores festivais de motocicleta, né, que era a Capital Motor Week, agora era Brasília, era Moto Capital, virou... Então, acho que é o maior da América Latina, se eu não me engano. E o que eu achei interessante, que eles botaram artistas daqui de Brasília para abrir o show. Teve vários artistas consagrados,
Mas teve artista, a Daniela Firme, teve banda e teve outras pessoas. O Raimundos, que já era consolidado, né? Já, isso, que eu gostava muito mais com outro vocalista, nada contra o vocalista atual. Mas o que a gente vê é o seguinte, hoje a gente está falando, e hoje a gente está tendo um problema muito grande com a questão da música, hoje, com essa questão dessas plataformas digitais, né? A gente tem hoje o TikTok. O TikTok hoje, ele meio que é as dancinhas. Aí, assim, é uma pena muito grande que essas dancinhas, eu não estou falando mal, porque isso é um mercado, é uma tendência e tudo, mas é o seguinte, o que acontece? O que eu vejo é que, será que também os artistas como vocês que trabalham, que já fazem show, já são consagrados, já vivem da música à noite, também tem que ir para essas plataformas também, mas não no caso das dancinhas do TikTok, mas uma outra plataforma e tal. Então, assim, é importante, eu queria que vocês falassem, assim, fica à vontade, para falar um pouco sobre o que vocês acham desse novo nicho e se dá também para se readaptar, se reinventar dentro dessas novas plataformas. Eu acho que é necessário, a gente precisa deixa eu procurar uma palavra aqui. A gente precisa estar em todos os lugares. Não é bem isso. Não, eu acho assim, a gente precisa fazer parte também do meio. Sim. Então, um ponto, por exemplo, eu sou cantora. Então, se eu tô nesse meio, se eu estou interagindo, se eu estou atuando, o mínimo que eu tenho que fazer é interagir com pessoas do meu círculo, Correto. vamos dizer assim. Então, eu vou me aproximar das cantoras, dos produtores, dos professores, dos seminários, tudo que está envolvido. E querendo ou não, esse lado da mídia, ele nos favorece Sim. até certo ponto. Né? Então, Débora, eu sou estranha, eu sou esquisita. Então, esquisita assim, eu quero expor o meu trabalho, acho que preciso, mas eu não quero expor certas coisas e não quero fazer parte de certas coisas. Não me refiro às dancinhas, por exemplo, não, claro. né? Mas, assim, existem as trends, existem né? Eu olho muito as plataformas de cantoras. E por ser nordestina e com um pezinho lá no meu forrozinho, eu vou usar. Maravilha. Eu olho muito as meninas lá do Nordeste, Eliane, a Sol, que eu sou fanzoca, essa galera toda, eu tô ali olhando. Aí a Eliane posta uma foto e manda mensagem assim, bora, nega, vamos, coloca aí também. E aí você vai, coloca ali uma trend de um negócio. Eu acho saudável, eu acho legal. É legal. E querendo ou não, o Instagram hoje é o nosso currículo. Sim. Você vai em determinado lugar, é um portfólio. A pessoa fala assim, deixa eu ver seu Instagram. Né? E eu acho interessante, mas, por exemplo, eu tenho 3 seguidores no TikTok. Uhum. Porque eu não mexo, eu não vou lá olhar. Você não fica alimentando. Eu não fico ali, todo, mas eu conheço músicos nossos que atuam com a gente todo dia, que falam assim, não me liga terça, na quarta, essa hora não, que eu tô na live do TikTok. Oi? Eu falei, oi? Não, você tá de sacanagem, né? Não, eu tô lá. Né? Porque eu acho que você tem que procurar o público, né? Assim, porque eu acho que a gente tá nessas redes... Não é só para fazer contato entre a gente, eu acho que também para você poder chegar no público, né? Você comunicar com o seu público, tem que né? conhecer o seu trabalho. E ainda tem um detalhe que eu acho importante. Não sei se as minhas colegas vão concordar, mas se tem uma palavra que faz parte da carreira, porque existe sucesso, existe carreira. Correto. O sucesso você topa tudo sem pensar 3 vezes. A carreira não, você analisa. Você pensa, fala, não, isso aqui não dá. Não, isso aqui dá. Porque eu quero construir a minha carreira. Não estou atrás de sucesso, quero carreira, estabilidade. Então, o público, ele vai olhar o seu trabalho e ele vai procurar algo muito parecido com o respeito e com a qualidade. Então, se você está ali nas redes sociais e você vai para a tendência, tem que fazer com qualidade, minha visão. Sim. Então, eu vou lá no Instagram da Andréia, vou lá no Instagram da Mirla. O contratante, não estou falando a Débora, né? Uhum. Ele vai olhar a qualidade do seu trabalho. Aí eu acho massa. Né? Então, eu tô aqui com vocês. Desculpa a sinceridade, mas olha a profundidade do nosso diálogo. Gente, nós somos 3 cantoras de peso. Com certeza. Ele é um profissional de peso. A gente está num ambiente, né, maravilhoso. Quem é que não para ouvir uma conversa dessa? Exatamente. Você entende? Então, eu acho que as redes sociais, a gente precisa estar lá. Sim.
mas eu acho que nem tudo é saudável. O TikTok me perdoe, mas Chico Buarque é fundamental. Eu digo para os meus sobrinhos que são adolescentes, né? Eu digo, olha, se tiver um Chico Buarque aí no nível dele, eu escuto essa musiquinha. Sim. Agora, eu sou do século XX, tem que me convencer. Eu aprendi o que mamãe e papai colocaram para eu ouvir, sabe? Meu pai cantou também. Legal. Então, não dá. Eles não têm uma diretriz, esses jovens, né? E eles vão ouvindo qualquer coisa que sai no TikTok. Isso é uma temeridade. Eu concordo. Né? É a falta de cultura, assim, acho que a falta de berço cultural, né? Não é, eles não foram, assim, não plantaram a sementinha como o seu pai plantou, né? Como a nossa experiência musical, o século que a gente passou, que foram grandes artistas, né? Sim. Então, assim, a gente teve várias referências, Elis Regina, Gal Costa, né? Djavan, então, assim, e aí, talvez... Está faltando um pouco de referência. Eu culpo um pouco as rádios que tocam o jabá. Né? Eu falo com muita propriedade porque eu sou radialista. Eu trabalhei na Globo durante 18 anos e eu vejo que sempre teve muito jabá. Só que na nossa época ainda as rádios elas tocavam reggae, tocava rock, tocava música nordestina, tocava de tudo um pouco. Não tinha que explodir. Sempre tinha uma... Hoje, as rádios elas estão muito pautadas no escritório de duas figuras, que eu não vou falar o nome aqui para não ser processado, que é da área de música. Eles pagam nitidamente muito dinheiro, injetam muita grana nas rádios populares para tocar o sertanejo universitário. Não tenho nada contra o sertanejo universitário, tem muita gente boa aí e tudo, mas... Não é só isso que existe. Não é só isso que existe, gente. Então, assim, em Brasília, é uma tristeza, porque a Brasília tem um histórico de rádio muito bacana, sempre tocou músicas de tudo quanto é estilo, tudo, você vê que era a capital do rock, tudo. E aí, poucas rádios tocam música regional, poucas rádios tocam outros estilos, né? Então, eu acho que as rádios, como você falou, tinha que ter por lei. Tinha que ter por lei. Olha, tem que tocar ali, tem que ter um espaço ali que seja... sei lá, meia hora por dia, ou 15 minutos por dia, tem que ter uma música autoral, tem que ter a música regional, tem que ter. Lógico que as rádios são segmentadas para tocar para o grande público, mas, por que não fazer uma rádio diferente? Lá, a gente, rodando pelo Brasil, o Brasil, ele tem muito isso, né? Pode Olha só, é que nem assim, acho que na rádio podia talvez seguir o mesmo raciocínio daquela lei que tem lá no Rio Grande do Sul, que qualquer show lá é aberto por um artista local. Acho que as rádios também, além dos shows aqui também, eu acho que tinha que ter isso, como tinha arte por toda parte. Sim. Eu acho que tinha que ter para fomentar essa formação de público. Né? E a rádio também, acho que deveria ter o espaço para o artista local, sem ter que pagar jabá. Exatamente. Porque o artista local não tem, né? Você não tem essa estrutura de poder pagar para colocar as coisas nas redes sociais. É lindo, eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares. Sim. Eu acho que o ideal é isso, o ideal dos mundos, porque as pessoas estão muito segmentadas. Tem gente que só vê Facebook, tem gente que só vê Instagram, tem gente que só vê TikTok, tem gente que só vê... Então, assim, o YouTube, você tem que estar em todos os lugares. Mas e o trabalho? E o custo para você estar em todos esses lugares? Né? Também é um tempo. Pessoalmente, assim, como eu sou professora, né, eu tenho um salário, né? Mas eu fico pensando, às vezes, né, como viver de música, né? Numa situação de pandemia, por exemplo. Né? E, assim, ultimamente eu tenho cantado muito o hino nacional, né? E isso, assim, é uma necessidade de algum evento. Eles me chamam, porque eu cantei o hino nacional na posse do Lula e de mais 7 ministros dele. Coisa maravilhosa isso. E é um hino difícil de cantar, e a gente teve que se apropriar dele novamente, porque ele foi perdido muito tempo aí, ficou, né, assim, amaldiçoado por outras diretrizes, né, enfim. E aí agora a gente ganhar dinheiro fazendo isso com todo o amor que a gente tem pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, né, pela nossa cultura, esse sentimento de brasilidade é que a gente tem que resgatar, sabe? Exatamente. Porque isso te faz lutar e querer levar a nossa música, a nossa cultura adiante, sabe? Exatamente. E aí eu queria então falar aqui, já que eu estou falando de Brasil e de Lula, falar do Ministério da Cultura, que ele viabiliza muitas coisas, né? Sim.
tem sido uma bênção, assim, tem sido muito legal. O FAC aqui em Brasília, o Ministério da Cultura aqui com esses intercâmbios, Inclusive, esse podcast, ele tem incentivo do FAC. Pois é, isso é fundamental para o artista, para dar um suporte, um pontapé inicial, para ele fazer com otimização o que ele já faz, de qualquer forma, entendeu? Porque é uma necessidade, a gente tem que fazer e acaba fazendo, mas com o suporte, com a estrutura, você vai ter um trabalho muito melhor. Com certeza. Não, existe meu sonho de tudo, vida, né? inclusive, porque deve ser muito bom. eu olho assim, caviar, Mila, eu nunca fiz a minha inscrição em nunca fiz nenhum projeto. Conheço artistas que já fizeram, o Marquinhos, a Sabrina, e já fiquei por ali, né, o Marquinhos, vamos, e a gente chegou a desenhar alguma coisa, mas nunca fiz. Meu sonho de vida, assim, porque eu acho, eu buscando palavras, né, eu acho que o Ministério da Cultura abriu muito, demais, mas para mim é um tema polêmico, porque passa, não sei se é porque eu, Débora, nunca estive lá, né, não conheço o contexto, então não posso falar. Sim. Mas eu acho que muitos artistas se frustram com a ideia com a ideia, não digo com o projeto, né, com a ideia do FAC. Já ouvi vários comentários, né, sobre isso. É um vestibular de medicina. É um vestibular de medicina. Não é fácil. E eu digo assim, o frustrar que eu falo por gerar expectativa, e não pelo projeto em si, ou pelas leis, ou pela diretriz. Claro. Eu falo pela situação, né? Eu, Débora, pretendo, se eu ainda tiver essa oportunidade, porque eu acho fantástica a ideia. Lá em Teresina... Tem muitas leis de incentivo. Lá em Teresina, por exemplo, a Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né? Isso. Fez um rebuliço em Teresina. Um rebuliço profundo, e muitos colegas, o Vavá Ribeiro, que é um dos nossos lá, o Lázaro do Piauí também, que é um artista conceituado, Carlos Anchieta, que ficou um tempão lá como secretário de Cultura, eles fizeram um rebuliço. Eu digo nós, porque eu faço parte da galera, mas eles trouxeram lá debaixo da terra, assim, artistas que penavam mesmo ali, tempão no rala, e chegou lá e conseguiu pelo FAC, pela lei, então lá. É fantástico, é brilhante. E se eu posso dizer alguma coisa, um brinde ao FAC. Exatamente. Vocês já trabalham com isso, vocês já trabalham porque, inclusive, lembrando de São Paulo, eu tenho uma amiga paulista que é cantora também, ela morou muitos anos lá, Mona Gadelha. E ela falava, não existe um FAC em São Paulo, vocês têm tudo, vocês têm uma coisa muito maravilhosa na mão. O que falta? Bons produtores para fazer bons projetos, para justificar bem a nossa existência, para a gente ser aprovado. Mas concordo tem com outras você. coisas também, por exemplo, porque eu já tenho tem vários anos que eu estou escrevendo projeto. Meus projetos, assim, tipo, eu estava comentando com ela. Eu entrei e aí eram 4, eu entrei, quarto. Aí nos recursos eu caí fora. O outro foi assim, 120 pontos, eu fiz 116 pontos, é um projeto perfeito. Fui o primeiro que não foi contemplado. Então, assim, para mim é que nem caviar. Nunca vi nem comi outros falar. O que me dá certeza é que meu projeto é bom, senão não estaria bem pontuado. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, teve lá a Aldir Blanc, que foi a polêmica aí, recentemente. Cada item lá, por exemplo, o item que eu me encaixaria seria produção. 700 mil. Beleza, 700 mil, vamos pensar assim, que 100 mil dá 7 projetos muito bons. Só que 700 mil era para um único projeto. Como é que uma amostra de música pode custar 700 mil? Porque, então, assim, eu acho que tem erro nessa distribuição. Não pode ser assim. 700 mil é muito dinheiro, quase 1 milhão. Exatamente. É muito dinheiro para uma única pessoa, para uma única empresa. Então, assim, desde a concepção ali do negócio, eu acho que devia ser diferente. É a minha opinião. Porque quando fala assim, 3 bilhões, nunca foi tanto dinheiro para a cultura. Eu falo assim, poxa, beleza. Então, meus projetos que são bem pontuados, talvez eu tenha alguma chance, porque 100 mil reais para você fazer um projeto independente é um dinheiro que, poxa, dá para você remunerar render, bem as pessoas, sabe? Faz render. Você quer... Hoje eu li uma matéria, saiu o Correio, ele está patrocinando um show do Gilberto Gil, 4 milhões. Então, 4 milhões. Pois é, e assim, aí eu não vou deixar de escrever no FAC, não vou deixar de escrever meus projetos, mas eu vou falar também, eu também não vou ficar... perdendo muito meu tempo, porque é madrugadas que você perde escrevendo aquelas planilhas muita coisa. Não é fácil. Não é fácil.
mas continue escrevendo. Mas eu acho que você também tem. Estarei. Esse ano. Chegarei. Aí eu quero chegar em você. Depois eu quero que você fale dos projetos que você já ganhou e vocês conseguiram desses editais. Esse ano, eu nunca consegui projeto digital, eu faço tudo na raça. É na minha economia criativa. Muito eu. Muito eu. Eu faço porque eu acredito em mim. E eu acredito no que eu faço. Senão, não faria. Né? Bom, mas eu, ao longo desses anos que eu tenho morado em Brasília, que são 25 anos, né? Eu já fui contemplada umas 4 vezes. Foi um para CD, outro para circulação de shows, um outro para DVD, que foi maravilhoso. Fiz um trabalho no Teatros Bancários, com os apoios, né? O Teatros Bancários também, que é um parceiro sempre do artista, né? Da pauta, e você consegue fazer aquilo com... Eles deram 200 mil na época, quer dizer, muito bom. E, assim, eu não sei que critérios, mas uma hora você chega, entendeu? É o caminhar em si, né? Eu acho que é o igual caminhar. que você tá falando no começo, dar as mãos, né? Sim. Troca. Gente, a gente tem um poder imenso. E eu falo assim, na brincadeira, né? Mas a mulherada não dominou o mundo ainda porque não decidiu o look. Entendeu? Agora imagina essas cantoras poderosas de Brasília. Se fosse todo mundo junto, inclusive eu tô botando um brechó das artistas. Olha o nome do brechó. Brechó das artistas. Na 208 Sul, na quadra dos computadores. Enquanto o seu marido fica ali no computador arrumando, tem o brechó dos artistas. Me aguarde. Para artistas, tá? Como nós. Me aguarde. Leve suas peças para vender lá também. Vamos fazer economia criativa. Gostei da ideia. Vamos fazer essa economia girar. Boa. E aí você ganhou já aí você foi um CD que você conseguiu, shows, né? Shows, circulação de shows, DVD, e agora eu ganhei esse do Ministério da Cultura para viagem para Cuba, internacional, mobilidade cultural, 200 mil. Fator relevante para incentivar suas amigas. Fator relevante para que você tenha ganhado o edital. Que você foi achou uma concorrência brava no Brasil todo, esse do MINC, né? Eu ouvi falar, eu nem soube, eu estava com a carta convite de Cuba e eu apresentei o meu currículo e tudo que eu tenho feito e tem uma pessoa que faz bem os projetos. A pessoa que entendeu? escreveu... Acho que o detalhe também tá aí, né? Eu acho que o grande lance é isso aí, é legal, porque às vezes é pegar... você tem também, né, as pessoas para escrever, porque tem pessoas, a gente sabe que tem, também. A gente pode falar assim, tem agentes culturais que trabalham nisso e trabalham exclusivamente em escrever editais. Aí pega assim, você tem um projeto, aí você quer idealizar, olha, eu quero fazer um projeto assim. Esse projeto do teatro, projeto ele é lindo. Você poderia pegar a lei de incentivo. Acho que você poderia do FAC ou do E tem também o da Rouanet, vocês estão sabendo, né? Que é do Shell. O Shell está virando uma Petrobras cultural também, Shell, né? Que legal. E a gente está com um projeto com uma pessoa que escreve muito bem. Sim. E eu estou com uma sanfoneira, que é a Lili, ela tem uns 80 anos, né? E o projeto é eu e ela. A gente vai comprar sanfonas, 6 sanfonas, vai dar aula de... eu vou dar aula de canto popular, triângulo, zabumba e ela sanfona. Né? No Clube do Choro, eles vão dar parceria e a gente vai dar sanfonas pro Clube do Choro que depois. Maravilha. É isso, né? Tem que ter a ideia, tem que ter a vontade de ficar lá melhorando, esperando. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas. Que a gente sabe como vai tocando os projetinhos, né? Os projetinhos culturais vai fazendo. Não dá pra ficar só esperando. Tem que movimentar. Eu acho que não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Não, até dá. O detalhe é fazer o quê enquanto espera. Não dá pra esperar. Eu queria assim, por que você faz? Porque você passou seu ano sabático ali, seus 4 anos sabáticos. Sim, mas vão ter os perfis, não deu pra ficar lá. Por quê? Porque você não consegue não fazer. Não consegue. Eu não consigo fazer. Você não consegue. Gente, quem tem isso no DNA, não adianta. É ilusão. Achar que vai parar, que não... E até a gente fala, né? Tem momentos acho que todo artista tem uma crise de 24 horas. Sim. É a crise existencial. Não passa de 24 horas. E a pessoa já pensa, por que eu fiz? Eu vou parar. Eu não aguento mais. Por que isso? 24 Mas aí horas. você não vai deixar de fazer. Assim, eu pelo menos vou procurando viabilizar. Como é que eu faço? Vocês viram falar dos saraus que estão fazendo em casa? Agora eu já fiz um lá em casa. O próximo vai ser de música nordestina, mas eu fiz lá um com violão e voz, com o João Marinho. E tem muita gente que faz, a Flávia, beleza, faz na casa dela, a Janete Dornelas.
E isso é legal também, você ganha uma grana ali naquele negócio, entendeu? E faz a alegria da sua música, as pessoas ficam felizes e tudo. Acho que o artista tem que estar onde tem público, onde está, Onde não importa se tiver 5, 6 pessoas. Inventar o que numa fazer. roda de violão, o artista tem que estar ali. Porque no fundo é buscar ser feliz, você falou, né? passando a sua verdade. Ser isso. feliz. Detalhe importante. Porque estamos vivos, e é isso. É isso aí. Eu acho que tudo que a gente faz, que a gente gosta, o reconhecimento ele vem com o tempo. Não só o reconhecimento do público, mas o reconhecimento financeiro também, que é importante. Sim. Porque é importante, a gente está falando sobre economia criativa, e é muito importante a gente saber que, vou fazer um show, vou ganhar uma boa grana, vou conseguir pagar o cara do som, o backstage, vou me pagar, porque eu mereço. Vou me pagar, porque eu mereço. Principalmente. E ainda sobrou uma graninha a mais para mim. Eu estou pagando, olha só, você está girando, a roda está girando, você está pagando todo mundo e você está se pagando. Sim. E aí se incentiva, sobrou uma graninha, eu vou investir naquele projeto que eu quero fazer, que é um projeto paralelo meu. Isso. É isso. Tá? O artista, ele não pode parar. O artista, ele tem momentos não, ele não consegue que ele parar. se recolhe. Tem um momento que a gente fica chateado com alguma coisa. Porque nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. Ô, Marcelo, você falando de reconhecimento, né? E também me lembrei, né? Porque o que acontece? Tá tendo agora, né? O Prêmio Profissionais da Música, né? Sim. E aí, eu fui indicada para, sei lá, acho que eram 8 categorias, 9 categorias. Aí agora, para a final, eu tô em 5, né? Categorias. Maravilha. Fui para 5 categorias na final. Então, assim, isso é um reconhecimento também, né? Assim, do trabalho, do esforço que a gente faz. Gente, nada então é muito legal. Nada que nada que a gente faz passa batido. Nessa área é em vão. Também Pode ter certeza. Qualquer projeto que você faça, projeto pessoal, você vai tocar em qualquer lugar que você for fazer, sempre vai ter alguém que vai te enxergar diferente, sempre vai ter alguém que vai reconhecer a sua verdade, o seu talento, que você nasceu para aquilo, a sua dedicação, a sua... Né? Mas sabe o que eu acho mais legal? Não é alguém enxergar a gente, eu acho que o mais legal é a gente conseguir passar o que a gente quer pro outro. Sim. Né? Assim, porque se você for ficar esperando um reconhecimento, mas eu acho que, né? mas eu acho, André, que depende da é legal, é bem-vindo. Como é que eu vou explicar? Acho que depende dessa grandiosidade ou do que a gente fala, o que a gente chama de reconhecimento. Existem vários, como é que eu explico? Eu vou dar um exemplo pequeno, não é tamanho, é uma palavra que eu vou achar, mas existem N reconhecimentos que são ideais necessários para o artista, na minha visão. Eu fiz um evento no Splendor Hall, era uma festa dos anos 80, e o aniversariante, que é o dono do espaço, reuniu várias bandas de rock. Então, a noite era só de rock. E veio a primeira banda, veio a segunda, a casa lotada. E eles me chamaram para cantar 3 músicas. Kid de Abelha, Rita Lee, alguma coisa assim nesse nicho. E eu amei a ideia e fui. E eu não estava legal. Eu estava muito cansada. Sim. Nesse dia, muito cansada mesmo. E o rock, estava tudo muito alto, a casa estava lotada, uma barulheira, minha cabeça estava daquele jeito. Sim. E eu respirei fundo, falei, agora vamos. E entrei na música, né? Entrei e tal, e eu pensei assim, Mila, quando terminar, a minha banda foi a última, porque era a banda do aniversariante, então fechou a noite. Aí eu pensei comigo, quando eu terminar eu vou descer e vou embora, pegar meu carro, vou embora. Aí quando eu desci, eu falei, quer saber, eu vou sentar ali, que vai ficar feio. Eu saí assim, sem falar com os meninos, vou ficar por aqui. E sentei na nossa mesa ali, tirei a sandália, fiquei ali esperando os meninos, né, terminar ali, socializar e tudo, e veio uma senhora. Todo mundo muito chique, muito bem arrumado. Ela veio muito simples. Uma calça jeans, um tênis, uma camisetinha, uma t-shirt, como diz os meninos. Posso falar com você? Pode. Olha, eu não ia vir para essa festa. Eu estou em tratamento, eu estou depressiva. Mas a minha filha me trouxe para cá. Entrou a primeira banda, entrou a segunda, só barulho. Mas quando você cantou, alguma coisa mexeu aqui. E eu precisava vir te abraçar. Ou seja, existe o reconhecimento que para o artista vale muito mais do que um reconhecimento grandioso. Sim. Ou seja, eu estava cansada. Eu jamais imaginaria
que isso aconteceria. E existe um reconhecimento diferente, o reconhecimento da mídia, o reconhecimento de sei de quê, da lei não sei de quê. Mas aí eu te pergunto, o que vale mais? Senhorinha, não é? Então, assim, não, a minha produtora, a Marizan, ela fala assim, você não existe, né? Mas eu acredito que esse tipo de reconhecimento é mais palpável para o artista. Sim. Você como compositora, qual o prazer? Eu, quando ouvi a primeira vez minha música tocar no rádio, gente, aquilo é muito prazeroso. Não existe coisa mais maravilhosa que isso. Imagina você compondo e a pessoa chegando e cantando sua música pra você. Deixa eu contar. Que reconhecimento mais gostoso. Vou contar uma coisa pra vocês, é engraçado, né? Quando eu lancei o primeiro EP, era o Quero de Novo. Aí, fui lá na Casa das Artes. Aí tô lá, né? E daqui a pouco eu escuto a minha música tocando baixinho. Eu falei assim, gente, será que essa música será que sou eu? Na rádio? Como é que é? Assim, na casa. Não era só meu celular que tinha aumentado, ele tava tocando sozinho. Eu achei tão engraçado, eu falei assim, gente, quase que me deu aquela felicidade. Foi quase. Eu escutando. Então, eu prezo muito por isso, sabe? Eu prezo muito por isso. Seja o público em si, as pessoas que nos rodeiam ali. Acho que quando a gente começa a descobrir a essência do outro, a gente se conecta com mais facilidade. E ainda tem um detalhe, às vezes passa batido, né? O poder que a música tem de conectar pessoas. Gente, isso é inenarrável. Eu já ficava todinha falando aqui. Então, também o veículo de divulgação dessa música hoje está muito complexo, né? Está muito nebuloso, né? A gente não sabe mais onde que vai tocar, qual é a mídia que vai tocar, tem podcast, onde São isso. São 100 mil músicas por dia que são lançadas. E realmente, a mídia independente, eu vejo isso muito, porque eu escuto muito TV 247, e aí é uma mídia independente, né? E eu não ligo mais a Globo. Eu falei, nossa, as pessoas devem estar assim também, ou não, né? Porque a gente não sabe muito bem qual é o caminho, né? A gente está trilhando e está fazendo isso junto, né? Mas tem um caminho aí, sim. Tem um caminho aí que a gente na verdade, como não só a gente está falando de editais, tudo, na verdade, o que acontece é o seguinte, tem espaço para todos os estilos aqui no acredito Brasil. Que sim. Tem espaço para tudo. Tem espaço para autoral, tem espaço para música regional, tem espaço para qualquer estilo, acho que tem espaço. E Brasília é uma cidade que ela pulsa muito isso, né? Brasília é uma cidade que ela é uma cidade muito rica culturalmente falando, né? Então, gente, assim, tá chegando no final. O papo é tão bom, foi tão profundo, né? Aí, esse é o momento de vocês fazerem a divulgação de vocês. Onde é que eu quero que vocês falem o Instagram de vocês, eu quero que vocês falem do projeto. A gente não pode falar dia, tal, mas pode falar, eu estou toda quarta-feira em tal lugar, ou toda quinta-feira, ou toda sexta, todo sábado, e se tiver um projeto para depois, o podcast deve exibir lá para junho, maio, que a gente está gravando uma série, né? E aí vocês podem falar. Se for alguma coisa para agosto, já pode falar que a gente vai tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, atualmente eu não canto em lugar, nenhuma casa fixa. Eu tenho 2 projetos em andamento, que é o show Travessia, que é uma alusão à composição do Milton Nascimento, que fala da superação e dos desafios. E eu idealizei esse show da Elis Regina, que é um tributo à Elis Regina, no finalzinho de 2023. Então, atualmente, nós estamos com ele, atuando, vamos lá para o Sesc da 504. Que bacana. Né? E estou com o show do Nordeste, eu sou do Nordeste, que traz o reflexo das minhas raízes. Né? Então, eu sou nordestina, trouxe compositores nordestinos, do shot, baião, chachado, pego uma galera ali, faço um forrozão pé de serra maravilhoso, dou uma volta pela minha terra, né? Então, aonde que eu encontro a Débora? Eu estou no Instagram, Débora Cristina Cantora. Meu telefone é 619-8558-0363. Estou no Distrito Federal, mas canto Brasil afora também. Tive recentemente em Teresina para uma apresentação que é onde eu nasci. E o que a Débora gosta? Do Brasil e sua gente. Então, estou aqui. Muito bem. Mirla. Eu sou Mirla Muniz, né? Eu estou em @Mirla Muniz Oficial.
Mirla Muniz é um nome artístico, mas ao mesmo tempo é o meu nome mesmo, que minha mãe me deu. Então é MYRLLA, Mirla Muniz. E eu vou fazer um show num evento dia 3 de maio, no Altiplano Leste. Eu tenho uma casa da arte também, uma casa container, né? Que legal, fica onde? Fica no Altiplano Leste. Que legal. E tem sempre eventos lá que eu estou fazendo, como vai ter o Sarau Nordestino em breve. Que legal. E é isso, então vocês estão convidados, vamos nos ver, trocar essas figuras, né? Essas figurinhas aí. Eu sou Andréa Aiko, é Andréa sem I, Aiko, A-I-K-O, é um nome japonês, que eu tenho ascendência japonesa, eu sou mestiça. A família da minha mãe é japonesa, a família do meu pai é brasileira. Meus trabalhos e a minha agenda pode olhar no Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil, que eu sempre divulgo por lá, né? É o @Andréa Aiko. E eu tenho feito, assim, corporativos, né? Eventos corporativos. Então, se for fazer uma festinha na sua empresa, pode chamar. A gente faz um baile ali, né? Faz um pouquinho de cada coisinha para ser feliz. Isso é também na intenção de uma coisa ajudar a outra, né? Com certeza, né? E você trabalhou 30 anos no Banco do Brasil e hoje vive da música, né? Eu poderia não fazer a música, mas eu faço. E aí, como aquela coisa do começo, né, que eu estava falando, eu tenho esse desafio, eu gosto daquela palavra autossustentabilidade. Eu acho que todas as pessoas tinham que ser autossustentáveis. Todas as coisas que a gente faz, eu procuro fazer de forma autossustentável. Sim. Então, hoje, meu desafio com a música é tornar essas minhas gravações autossustentáveis. E estou nas plataformas digitais todas. Tenho quatro trabalhos, né? Um álbum e 3 EPs nas plataformas. Andréa Aiko. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Gente, foi um prazer enorme ter recebido vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem separado a agenda de vocês, né? Eu estou, assim, realmente estou encantado com vocês, porque eu fico muito feliz de saber que tem mulheres que batalham pela cultura em Brasília do jeito que vocês estão fazendo. Sendo professora, sendo produtora de conteúdo e música e falando da música regional, falando da MPB, né, resgatando boas coisas, boas histórias, né? Então foi muito bom ter tido esse bate-papo com vocês aqui. Agradeço demais, de verdade, e eu desejo sucesso e continue escrevendo edital, entre nos editais, viu? Peça ajuda, troque o telefone, quem já recebeu, já foi, né? Já ganhou os editais, porque é muito bom saber que existem pessoas como vocês que trabalham pela boa música no nosso Brasil, viu? Pode ter certeza. Eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, quero dizer que é super importante um espaço aberto para o artista. Obrigado. Não só para falar de cultura, mas para expressar um pouco de si mesmo, sua essência. A gente conheceu Isso é super valioso. E não se iluda. 3 mulheres falando ao mesmo tempo, você é um cara corajoso. E aqui está um microfone que canta. Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô nas terras estranhas e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do curral. Vocês vaca estrela, boi fubá. Obrigada, Rádio. Boa. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês viram aí, né? Que coisa maravilhosa, Meu né? agradecimento também, né? Obrigada, Marcelo. Sucesso também aí para todos nós. Obrigado. Agradeço a vocês, a presença de vocês. E eu deveria ter falado pra vocês ter trago violão, né? Mas é porque hoje era o dia de vocês falarem. O meu tá no carro sempre, não sai de lá, porque onde eu chego, se eu soubesse, você podia ter dado uma palhinha também, mas você mostrou já. Mas demos a palhinha aqui, todo mundo cantou, né?
Muito maravilhoso. Muito obrigado mesmo, de verdade. Um prazer. A gente vai ficando por aqui, gente, e não deixe de assistir esse episódio, está maravilhoso. A gente conheceu a história de cada um aqui hoje. Muito obrigado e até um próximo episódio do podcast em rádio. Valeu? Gente, obrigado, viu? Obrigada, Marcelo.